se chama Araras da Medida Certa. Tem gente que já conhece, tem gente que não acredito, tem gente que ainda não veio, que é a primeira vez. Então, o que a gente faz? A gente faz as medidas das pessoas, pesa, mede a circunferência abdominal, faz o índice de massa corporal, mede a altura, e é uma série de palestras que vão orientar as pessoas com relação à alimentação, com relação à atividade física, com relação à qualidade, principalmente visando a qualidade de vida, uma vida mais saudável. E se isso ajudar a pessoa a perder o excesso de peso que porventura ela tiver, também é muito interessante, muito importante. Mas visa principalmente isso, entender, né, as mudanças do nosso tempo com relação ao tipo de alimentação, a mudança do nosso tempo com relação ao conforto que nós temos hoje, que há muitos anos atrás era tudo feito manualmente, né? Os trabalhos nossos eram feitos com o auxílio da nossa força muscular, e isso foi sendo gradativamente substituído por instrumentos que nos dão mais conforto, e com isso veio trazendo também uma vida mais sedentária. Além das mudanças da alimentação com relação aos alimentos que eram todos produzidos em casa, e hoje praticamente a gente produz muito pouca coisa, né? Muita coisa é comprada, muita coisa já vem pronto, desde o sanduíche, presunto, salame, queijo, e a própria refeição, que muitas vezes já é pronta. E muitas vezes a refeição que a gente faz fora de casa, né? As comidas rápidas, sanduíche, enfim, tudo isso veio trazer um acréscimo de sal, de açúcar, e de gordura e de elementos que trazem um acúmulo de gordura muito grande no organismo. E esse acúmulo de gordura, quando é excessivo, ele se traduz por hipertensão arterial, por arteriosclerose, por diabetes, por aumento de colesterol, triglicérides, e todos os problemas que decorrem diretamente ou não do excesso de peso. Problema articular, dificuldade para dormir, e muitas outras coisas que acontecem quando a pessoa tem um peso excessivo. Então, o que esse programa quer é mostrar para o cidadão que isso pode ser mudado, né? Porque é claro que nós nos importamos com todos, mas nós estamos tendo um problema muito sério no Brasil que vem aumentando, que é a obesidade infantil e juvenil, que é muito mais séria que a obesidade do adulto ainda. Que o adulto tenha consciência da doença e da morte, né? Que ele pode estar sujeito a morrer. Mas o jovem e o adolescente não tem essa consciência. E muitas vezes isso se torna um problema psicológico, que é o caso da palestra da doutora Marisa, torna um problema de bullying, torna um problema de autoestima e muitas outras coisas que vai ocorrendo na adolescência. E muitas vezes o adolescente e a criança não têm o medo da morte do futuro como o adulto já apresenta. Então, nós precisamos mudar esse quadro, né? Nós temos hoje em torno de, na última estatística que eu vi, 18% de obesos no Brasil. Desses 18%, quase 20% são obesos mórbidos. Obeso mórbido é aquele cujo peso é tão grande que pode trazer doenças relacionadas a isso. Então, nós não queremos que os nossos obesos sejam obesos mórbidos. Nós queremos que os nossos obesos também tenham um peso mais dentro da realidade, mais dentro da condição de saúde que a gente entende. Então, é para isso que esse projeto serve. Às vezes, muita gente pensava que vinha aqui, ia ter o tratamento, ia receber remédio. Na verdade, não é essa a função nem da Câmara, né? Isso é a função da saúde pública. A nossa função é esclarecer e procurar informar as pessoas desses problemas. E uma coisa que eu achei muito importante, viu, Marisa? A doutora Marisa veio fazer a palestra dela hoje, a doutora Marisa Estopa Zacané, é uma psicóloga que tem formação muito estreita com relação ao problema da obesidade. Ela frequenta o grupo de obesidade da cirurgia bariátrica da Unicamp, ao serviço do professor Chaim, já há muitos anos, ainda vai semanalmente nesse serviço, já tem livros publicados a respeito do assunto, tem trabalhos publicados e com certeza logo será uma doutora ou mestre na psicologia relacionada à obesidade. E vem frequentando a convite de vários eventos de congresso médico. A Marisa vem fazendo a sua palestra, vem se apresentando, já tive oportunidade de vê-la, acho que 2 vezes, 2 congressos que nós tive a oportunidade de vê-la. Ela tem uma experiência muito grande, muito relacionada, apesar dela fazer psicologia geral, mas muito bem desenvolvida e aplicada na questão da obesidade.
E, Marisa, o que eu tenho pedido para eles é o seguinte, é lógico que depende também da maneira que você vai apresentar, mas eu tenho pedido para eles que eles façam as perguntas. E não sei se quiser esperar terminar a palestra, mas eu acho que as perguntas são mais importantes, às vezes, porque mostra o interesse e a participação das pessoas. E, às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, no meu entender, se a Marisa concordar, interrompa a qualquer momento, porque, às vezes, para deixar por fim, acaba esquecendo, acaba pulando. Então, façam as perguntas, é importante a participação de vocês. Claro que a gente tem que oferecer informações, é por isso que ela está aqui, para vocês poderem também tirar suas dúvidas. É importante que ela dê as informações do subsídio para vocês formularem as perguntas. Mas perguntem a hora que vocês quiserem, eu acho importante essa participação, porque senão vira uma sala de aula, né? O aluno sentado aí, o professor aqui, acabou, tocou campainha, vai tudo embora. Então, não é isso que nós queremos que vocês participem. E também a Marcela, também, que é nutricionista da Prefeitura, que tem comparecido a todos os eventos. A Marcela Franzini tem nos dado esse apoio. A gente agradece muito. O Billy, que tem vindo em todas as palestras também, que é um educador físico, é uma pessoa que pioneiro em Araras na questão da fisicultura e, enfim, das atividades com relação à preservação do físico, enfim. É um indivíduo que sempre está entusiasmado e vem falar aqui sempre vem falar com muito entusiasmo desse assunto. Então, eu quero deixar para vocês a doutora Marisa, para ela fazer a palestrinha dela. Vocês perguntem, e depois, se tiverem pergunta também para o Billy e para a Marcela também, por favor, vocês fiquem à vontade, tá bom, gente? Então, vamos dar uma salva de palmas para a doutora Marisa, para ela começar. Obrigada, eu agradeço o convite da vereadora Magda, presidente da Câmara, e especialmente ao doutor Nussi, para estar aqui com vocês hoje. Não é uma palestra, é um bate-papo. Realmente eu queria informar, contar para vocês o que significa obesidade e como é duro ser obeso, como é difícil ser obeso. Obeso não é você obeso porque você quer. Você é obeso porque tem uma série de comprometimentos. Então, nós vamos ver sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. E quero, por favor, que vocês realmente perguntem, para a gente poder conversar, como disse o doutor Nunes, para não ficar uma sala de aula. E quero pedir desculpas, porque eu vou sentar, porque eu machuquei o joelho, então vou conversar com vocês sentado. Um pouquinho eu levanto, um pouquinho eu sento. Tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. O que é a tal da obesidade? Não é nada mais do que você come mais do que você gasta. Parece uma coisa, mas é tão simples assim, é conta de mais e menos. Não é tão simples, tem uma série de coisas envolvidas nisso, mas é conta de mais e menos, tá? E aí faz o quê? É uma doença causada por muitos fatores. Não é um só. Vai dizer, não, eu tenho um problema genético, por isso que eu sou obesa. Não, eu tenho, sei lá, um problema metabólico. Tem gente que fala assim, nossa senhora, meu metabolismo é péssimo. Tudo que eu como, se eu tomar água, eu engordo. Só o problema metabólico ou só o problema genético não dão a obesidade. É uma somatória de coisas. É uma somatória de fatores. Ninguém é gordo feliz. O gordo porque quer. A gente não pode dizer que o obeso é aquele, como a gente fala de uma pessoa que tem muito cabelo, e essa passou 10 vezes na fila do cabelo para poder vir. Nenhum obeso passou 10 vezes na fila da gordura para vir. Tá? Então não é escolha. Porque obesidade é uma doença. E, normalmente, as pessoas não se veem doentes porque são gordos. Quando fala, eu sou diabético, então eu sou doente, eu posso morrer, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas eu sou só gordo. Estou cansada de ver gente que chega no consultório dizendo, sabe, doutora, meu problema é minha barriga. Se tirar a barriga, resolve tudo. Mas e o braço? E a perna? E o resto? Quer dizer, não tem consciência. É só uma questão estética. Por quê? Porque
que sofre muito socialmente com isso. Sofre muito, mas ele acha que se tirar ela, principalmente as mulheres, acham que se tirar a barriga resolveu. Não, obesidade é uma doença. E é o pior que ela é uma doença que não tem cura. Como uma doença crônica, ela é uma doença crônica. Pensem que o nosso corpo estava adaptado. Hoje nós somos descendentes dos homens das cavernas. Aqueles homens que... Quem eram os homens e as mulheres das cavernas? Eram os primitivos. Como é que eles sobreviviam? Tinham que ser fortes. Então, eles tinham que aprender a guardar muita energia, muita caloria para sobreviver. Porque até ir lá caçar de novo, achar uma caça e poder comer de novo podia demorar muito tempo. Então, nós somos os sobreviventes. Sobreviveram os mais fortes. E nós somos os sobreviventes deles. Então, veja, somos obesos, somos doentes, tá? Que não tem cura. Então, veja, é uma doença que causa doenças físicas, orgânicas, como o doutor nos falou, né? Diabetes, hipertensão, um monte de coisa. Se você olhar que aqui tem uma quantidade de gordura, ele engordou, dá uma olhada no tanto que aumentou. E aí os órgãos vão se recobrindo. E aí vai dando um monte de doenças. Aí fala, tenho gordura no fígado. Por quê? Danado. E aí tem uma série de coisas que vêm. Então o obeso precisa entender que ele é doente e que ele precisa de tratamento. Tá? E tratamento sempre. Causa doenças também, questões emocionais. Depressão, isolamento social, uma série de problemas que nós vamos ver aos poucos aqui. Então tá, não tem cura como doença crônica, mas tem tratamento. Que tratamentos que tem? Tem tratamento com mudança de hábitos alimentares e comportamentais, em algumas situações medicamentosos, para tratar a dislipidemia, para tratar algumas doenças metabólicas, tem remédio. Mas não vai dizer que tem remédio para fazer regime. Quantas pessoas, é pena que nós não temos um grande número de obesos aqui. Mas todo obeso você pergunta, você já fez regime? Já, né, Daniel? Vários. E daí volta tudo de novo. Regime com remédio ganha todo o peso outra vez. Né? E tem tratamento, em último caso, quando chega ao IMC maior do que 40, tem o tratamento cirúrgico, que é um tratamento que também implica mudanças de hábitos comportamentais e alimentares. Conclusão, obesidade, o melhor dela é não ter. O que é melhor dela? Prevenir. Fugir dessa danada. A obesidade pode aparecer na infância, na adolescência ou quando adulto. Ou pode aparecer na infância e continuar. Né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Tem nenês que nascem obesos. Né? Filhos de mães obesas ou diabéticas. Gente, não se esqueçam que o que a mãe come vai para o bebê. Então, se ela é uma mãe obesa que come muita caloria, que come errado, ela vai estar formando esse bebê assim. Ou de mães diabéticas. Geralmente nascem os bebês assim. Ou por questões, doenças genéticas. E aí, alguns que nascem com peso normal, desenvolvem a obesidade como? Ou por transtornos metabólicos, ou pela alimentação. O que a mãe come, passa para o bebê pelo leite. E se tem, as mães que estão aqui vão me dizer, nunca pensaram ou fizeram engrossar uma madeira para ficar mais forte para o bebê? Engrossar com Neston, com sei lá eu o quê. Estão forçando, já estão ensinando desde pequenininhos. E pior ainda, quando o bebê começa a comer papinha, a mãe vai dar a papinha. Lembrem que eles têm o estômago pequenininho. E a mãe está dando a papinha, uma colherada atrás da outra. E aí o bebê não cabe mais. O bebê faz o quê? Bate, faz aquela sujeira. E aí a mãe, ai menino, pelo amor de Deus, eu estou com pressa. Raspa, soca a goela baixa
e faz o aviãozinho. A criança distrai e soca a goela abaixo. Já está dilatando esse estômago, já está destruindo essa pobre criança que não aguenta mais desde pequeno. Está ensinando a comer até encher, não até saciar. Então, aí pequenininho que já começa. Na infância, pode perdurar aquele bebê que já era gordo, ou é um bebê que era normal, pode se tornar obeso. Por quê? Porque essas comidas rápidas são mais baratas, né? São mais rápidas de preparar. Não é mais fácil trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, fazer um miojo e dar para a criança? É mais cômodo. E a criançada fica comendo salgadinho, porcaria, não sei o que, na televisão até os pais chegarem. Assistindo filminho e comendo até os pais chegarem. E tem uma questão séria, a da culpa. A culpa de ter ficado trabalhando o dia inteiro fora de casa, aí ele chega e traz uma coisa para agradar. Então dá um chocolate. Chocolate tem uma coisa pior. Olha, filho, raspa o prato, e se você papar tudo, eu dou um chocolate. Que coisa triste, né? E daí as crianças ficam obesas e os pais felizes e contentes, achando, olha como meu filho está bem alimentado, como está tudo bem com ele. Está bem nada. Está todo mundo doente. Por quê? Porque está obeso. Percebe? Então, não é assim que a gente resolve a questão da culpa. Ser pai e mãe é qualidade, não é quantidade. Pode ter ido trabalhar, sim. Pode ter ficado fora o dia inteiro, sim. E pode chegar e dar atenção para o filho e preparar uma comida saudável e sentar todo mundo para comer igual uma comida saudável, para todos. Hábitos alimentares. Chega no final de semana e ninguém quer cozinhar. Então, vamos no McDonald's. Né? Vamos comer lanche em qualquer lugar. Quando não pede lanche à tarde para vir em casa. É pizza, é sanduíche, não sei mais o quê. E esse monte de porcaria que são chamados os junk foods. Sedentarismo. Então, o que acontece? A criançada fica lá ou no videogame, ou no computador, ou assistindo filme na TV, sempre com Coca-Cola, com refrigerante, com porcariada. Não gastam. No meu tempo, criança brincava na rua, subia em árvore, pulava amarelinha, brincava de casinha. Hoje ninguém brinca mais, ninguém queima, ninguém gasta. Então, é aquilo que eu falei no começo. Entra um monte de caloria e não queima. Muito bem, aí com o peso começam a surgir os grandes problemas na escola, né? Tá todo mundo brincando e o gordinho está sentado. Nunca é chamado para brincar, porque se ele é chamado na equipe, no time, por exemplo, vão jogar bola, ele cai, ele não consegue correr, ele atrapalha no ver dos outros, ele atrapalha a equipe. Então ele fica sempre de lado. Chega uma hora que ele mesmo fala, não quero, porque ele sabe que ele não é bem-vindo. Então ele vai começando a se isolar, se esconder. Começam a fazer então bullying. É rolha de poço, é seu gordo, é o baleia, não sei o quê. Como é que fica a cabeça dessa criança? É óbvio que vai começando a mexer com o emocional. Discriminação, rejeição, e aí o comprometimento emocional que vem geralmente acompanhado... Passou muito depressa. Geralmente acompanhado de baixo rendimento escolar. Então, crianças com transtornos de aprendizagem, obesos, normalmente têm gordinhos, né? Começam a apresentar agressividade ou uma passividade imensa. A não querer mais ir para a escola, a fugir dos afazeres, baixou a autoestima. Não dá para brincar com as outras crianças. Então, o comprometimento emocional vai levar o quê? A ir para casa, não querer sair, comer mais ganha mais peso, mais comprometimento. E assim é um ciclo vicioso que não acaba mais. Essa criança que pode ter sido
um bebê obeso que se tornou uma fase infantil, na infância obeso, e vai se manter como um adolescente obeso. Ou se tornou obeso na adolescência, é um outro problema também. O adolescente apresenta rápidas alterações físicas. É uma época que os hormônios estão a mil, que ele está mudando. E aí precisa estruturar sua personalidade. Ele não é nem criança, nem adulto. Ele não é nem uma coisa nem outra, ele não sabe quem ele é. E o pior é que ele é um gordinho, ainda para piorar. Então, vai causar uma série de problemas com a imagem, autoimagem insatisfatória, e aí vem novamente a pouca aceitação grupal. A gente sabe que adolescente, o grupo é a coisa mais importante para eles. O que a turma falar é o que vale. Então, se essa turma não aceitá-lo bem, ele se sente absolutamente discriminado, absolutamente fora. Daí deixa de fazer esportes, então favorece a vida sedentária, a solidão, e ele faz cada vez mais que o alimento seja a única fonte de prazer e afeto. Fatores que colaboram, então, para a obesidade na adolescência, novamente, os grupos socioeconômicos, grupos de amigos que só chamam para sair, para ir na lanchonete, e ele já não pode mais, porque ou ele está fazendo regime, ou os hábitos alimentares novamente se mantêm, o sedentarismo. Adolescente adora computador, TV, filmes e músicas. Nada de queimar. Tudo de ficar deitado. E aí, problemas emocionais. Rejeição social e rejeição do sexo oposto. Uma menina não quer namorar um gordinho. Um gordinho não quer namorar uma gordinha. E aí eles são rejeitados. A discriminação vem assim, eles falam, aquele gordo é relaxado. Não acha a roupa de jeito que serve. Tudo que está usando, tudo que está na moda, não entra, não fica bonito. Vocês já viram menina gordinha andando de moto na cidade, tentando usar mini blusa, como que fica? A mini blusa aqui, as bolas aqui, e ela está lá na moto, porque ela quer acompanhar a moda. Fica complicado. Às vezes fala assim, o gordo é fedido. Por quê? Porque o gordo transpira mais. E aí, enfim, novamente não faz parte da equipe, é discriminado também em ser chamado para trabalhos escolares. Não querem ele no grupo. E ele vai ficando discriminado, né? Vem o isolamento, se sente menos, o sentimento de menos-valia. Com poucos amigos, o que acontece? Ficam em casa e comem mais. Então, só para a gente ver que o obeso adolescente pode apresentar sentimentos de solidão, ansiedade, depressão, insegurança, dependência, baixa autoestima, dificuldades na esfera sexual, desigualdade de condições para competir com os indivíduos do seu meio. Quer dizer, o mundo é tão competitivo, tão difícil. Você competir com igualdade já é difícil, imagina competir com desigualdade nessa situação toda. O adulto obeso, continuamos, mantém o ciclo vicioso dos comportamentos inadequados da infância e da adolescência, ou começa, a pessoa na gravidez ganhou peso, ou na aposentadoria, ou por problemas de relacionamento familiar, ou no trabalho, relacionamentos sociais, questões metabólicas, emocionais, hábitos, transtornos alimentares, né? Comedor noturno, beliscador e o sedentarismo. Leva o cachorro para passear? Levo. Só o cachorro. Daí, novamente, pode sofrer rejeição, discriminação, humilhação, falta de afeto e atenção. Veja, é fácil uma situação dessa? Complicado, né? Olha que humilhação que a pessoa passa aí, catracas e etc. A nossa vida não é, o nosso meio social não é adaptado, eu descobri recentemente que não, para deficientes e não é adaptado para obesos.
Obeso é uma coisa que todo mundo quer negar. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas vê o obeso como relaxado, como falha de caráter, e não como doença. Então, ele realmente sofre uma série de problemas. Eles sentem vergonha de si mesmos, não aceitação do corpo. Então, começa ou negar isso se vendo mais magro do que ele é, porque tem um monte de gordinho que chega no consultório se preparando para a cirurgia, que fala: doutora, mas eu não sou gorda, não me atrapalha em nada, o peso que eu tenho não me traz problema nenhum, eu faço tudo o que todo mundo faz. Depois que opera, passa um tempo, está magro, ágil, fala: nossa, que diferença, eu não sabia. Por quê? Porque a gente vai se adaptando. Ganha 1 quilo hoje, outro quilo amanhã. Como é que nós crescemos? Ninguém notou crescer. Foi 1 centímetro, outro centímetro, outro centímetro. Um dia você era criança, um dia você vê que cresceu, que virou gente grande. Mas você não se viu crescendo. E se tornar obeso também você não se vê. Você vai ganhando peso devagarinho, vai se acostumando, vai trocando o número da roupa e vai indo, vai indo, vai indo. E um belo dia você se vê um grande obeso, negando a imagem corporal, ou se vendo menos, ou se vendo muito mais poderoso do que é. Novamente, as questões dos problemas, da roupa da moda não serve, não sai mais de casa. Quantas pessoas foram convidadas para um casamento obeso que falam assim: meu Deus, eu tenho que ir num casamento. Não é um prazer ir. É um sufoco ir nesse casamento, porque que roupa que eu vou enfiar? Então o que acontece? Se escondem atrás do prato e continuam comendo. Ficam na TV ou na internet. Né? Que é fácil, porque na internet você pode ser o que você gostaria de ser e não o que você realmente é. Só que o sedentarismo leva, como a internet mudou minha vida, isso eu achei ótimo. Aí, gente, olha, a grande oferta de alimento. Está na TV todo dia. Coma isso, coma aquilo, milhões de coisas. E você fica vendo aquela enxurrada que você quer comer tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo que você ganha peso, a mídia, o mundo moderno te cobra um corpo perfeito. Não dá. Essa dualidade é impossível. É impossível você comer tudo e ser magra, linda. É impossível não fazer exercício e ser sarada, durinho. É impossível. Então, tudo tem um preço. E a gente tem que fazer escolhas. A bendita guerra. E agora? Eu quero comer, porque tudo, eu tenho voracidade, eu tenho necessidade, mas eu preciso ter um corpo perfeito. O que eu faço? Ou entra no conformismo e vai deixando: eu sou assim mesmo, eu sou gorda, eu já desisti, não vou mudar minha vida, quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, até se tornar dependente. Com acomodação, podendo chegar à dependência de ter que as pessoas cuidarem dela ou dele, porque a pessoa não consegue fazer mais nada. Essa é a obesidade mórbida, quer dizer, bem antes disso, mas essa é uma das obesidades que o doutor não estava falando. Ou a pessoa decide lutar contra a balança e vai a todos os endócrinos. Se falar que tem um na China que está emagrecendo, a pessoa vende o carro, a casa, não sei o que, e vai atrás daquele. Porque é aquele que é o doutor bom que faz emagrecer. Então, está buscando o quê? A pílula mágica. Não, agora na moda é o goji berry. Vamos no goji berry. Agora na moda é não sei o quê. Vamos naquele. Tudo externo. Ou seja, uma coisa que venha de fora para dentro resolver meu problema. Sintope faz todas as dietas na moda. Acontece que o problema não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É você que tem que mudar. Você é o agente da tua vida. Não espere a mágica. Não espere o príncipe encantado. Não espere. É você que tem que mudar. Essa luta, bendita luta contra a balança, invariavelmente você emagrece um pouquinho, engorda tudo de volta, dá vontade de dar um tiro na balança. A culpa não é da balança.
Aí vem transtornos emocionais, que pode se transformar em compulsão alimentar, que é uma coisa que foge, uma necessidade de se alimentar que foge ao controle. A pessoa come mais do que uma pessoa comeria normalmente dentro de um determinado período de tempo. Ou bulimia, por exemplo. A pessoa come e vai vomitar, achando que se vomitar não vai engordar. Não, vai engordar. Ou comer escondido. Parece que se eu comer escondido, ninguém vai ver que eu comi. Na verdade, está tentando esconder de si mesma. Si mesmo. Tem como comer escondido? Não. Pelo menos o Félix acha que não. Ai, criatura, não adianta comer escondido. A gordura aparece em público. Não tem jeito. Então, só voltando para a coisa séria, os obesos são pouco informados, porque eles acham que não são doentes. E a obesidade e contra a gravidade da doença, que vai trazer uma série de outras doenças, podem apresentar problemas articulares, com dificuldades para caminhar, dificuldades até para a sua higiene pessoal, né? São pessoas sofridas e cansadas, que trazem um histórico de fracasso nas tentativas de peso, porque já fizeram milhões de dietas e não funcionou, e muitas vezes é visto como descuidado, relaxado. Leva consigo o estigma de falta de caráter, né? Lembrem-se, levantar mais de 100 quilos toda manhã, ainda mais quando o peso do próprio corpo, é muito difícil. E foi muito bom aquilo que o Dr. Nilce falou no começo. Lembrem, obesidade infantil, uns quilos a mais hoje, uns anos a menos no futuro. Então, a gente tem que cuidar. Eu mostrei até agora o problema da obesidade, que é para saber como isso é ruim e como a gente tem que fugir disso. Como a gente tem que prevenir, como a gente tem que lutar. Quem já começou, dá para retroceder. E quem não tem obesidade, lute para não ter. Quem está começando, crianças, adolescentes, vamos mudar os hábitos. Então, vamos lá. Diga não à obesidade. O que fazer? Vamos pôr o McDonald's, o Ronald, para correr, para perder peso. Vamos sair do sedentarismo, mudar os hábitos e passar a ter prazer em comidas que são saudáveis, que também podem ser gostosas. Olha que bacana. Isso aqui foi feito uma cesta de flores com frutas. Então, a gente tem que aprender a ter prazer em comer. Não é comer para encher. É comer para saciar, é comer por prazer. Apaixone-se por uma alimentação saudável. Faça coisas bonitinhas para as crianças aprenderem a comer saudável. E mais do que tudo, quer dizer, também associado a tudo isso, busca ajuda em terapia. A terapeuta vai acolher você e vai te fazer entender, ou vai fazer o obeso entender, que as pessoas não são quilos na balança. É um conjunto, é um todo. E você vai, com a ajuda da terapia, aprender a se moldar, a se transformar. De novo, lembre-se que do que você se enche é como o seu organismo vai trabalhar. Se você está leve, olha como os funcionários aqui estão trabalhando gostoso. Olha aqui a sujeira, tanto de óleo correndo. Você vai escolher como você quer que o seu organismo funcione. Então, obesidade pode causar vários transtornos emocionais. Quanto mais cedo se faça uma intervenção psicológica, melhor, prevenindo o aparecimento ou o agravamento de patologias, propiciando ao indivíduo ser sujeito, ou seja, agente, fazer acontecer da sua história e não objeto, um pobre coitado que é vítima da sua obesidade. Muito bem, viva leve e sejam felizes. Muito obrigada.
Ninguém me interrompeu, ninguém tem nada para me perguntar. Tem, doutor Luiz. Eu estou manquitola, não dá para... Bom, gente, fica à vontade para vocês perguntarem. Eu só queria falar o seguinte, só a guisa também de informação, né? É claro que nós estamos aqui para evitar que se chegue à cirurgia, para evitar que se chegue a tratamentos mais radicais com relação à obesidade. Esse é o verdadeiro espírito da coisa. Mas para vocês entenderem quanto a psicologia é importante, antigamente que eu digo há 3, 4 anos atrás, o cirurgião era o elemento principal da equipe. Aí vinha psicólogo, preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, e todas as outras especialidades afins, né? Hoje não, hoje o cirurgião e todas as outras especialidades assim, eles estão no mesmo nível. Porque nós sabemos que só a cirurgia não resolve, só a nutrição não resolve, só a psicologia não resolve. Então é uma união de todas essas especialidades médicas e não médicas que vão produzir o efeito necessário para que se consiga atingir. Isso eu estou falando, é óbvio, em relação ao tratamento cirúrgico. Mas o que se pretende, na verdade, né, é evitar que nós chegamos a esse ponto, né? Por que eu tenho que fazer uma modificação drástica no meu organismo se eu posso resolver antes que eu chegue a ponto de necessitar disso, né? Eu sou cirurgião, eu adoro operar e quero operar. Mas quanto menos nós operarmos, melhor será para o nosso paciente, melhor será para o nosso cidadão. Quanto menos cirurgia tiver com relação a isso, é que nós estamos atingindo, na verdade, o objetivo de toda essa palestra da doutora Marisa, né? Prevenir é muito melhor do que depois resolver, consertar de maneira drástica, né? Então, nós temos todos os recursos, né? Cirúrgicos e não cirúrgicos, mas o que se pretende é, não ser necessário, lançar mão de tudo isso. Quem que vai fazer a primeira pergunta? Quem que tem uma dúvida com relação a isso? Eu gostaria de perguntar para a Marisa, assim, qual é a idade mínima do paciente obeso ou de família obesa? Muitas vezes, para procurar um psicólogo, normalmente ele tem que estar já passando pelo problema, né? Seria interessante se pudesse fazer uma coisa preventiva, como você falou. Mas, no indivíduo obeso, qual é a idade mínima que ele procura o psicólogo? Normalmente as mães procuram quando os filhos começam a apresentar problemas, mas infelizmente eu não trabalho criança, por exemplo. Mas tem muita mãe que procura filho com 8, com 10 anos. E por aí eu já começo a pegar com 12 anos, eu tenho pacientes. Mas antes tem mãe que fica desesperada. Filho com 5 anos, meu filho está engordando muito, o que eu faço? E ele está irritado, e ele bate nos coleguinhas na escola, está indo na escolinha, no jardim, 6 anos, e aí, o que faz? A mãe fica desesperada, a professora falou que ele é um menino irritado, e ele já é problemas, e às vezes procuram. Então, tem ajuda, tem psicóloga que trabalha com a obesidade infantil, que nós não conheço ninguém aqui em Araras, mas tem psicólogas clínicas que trabalham crianças. E depois de adolescente, estou eu aqui. Mais uma pergunta. E você acha que o tratamento é sempre isolado de uma pessoa da família? Ou você acha que o tratamento pode se estender à família de maneira geral? O tratamento deve se estender à família. Não tem como. Tem um pintor que chama Botero, não sei nem se ele é vivo ainda, o Botero, não sei. Mas o Botero gostava de pintar obesos, mas tudo dele era gordo. Então, copo gordo, prato gordo, então não eram só pessoas gordas, ele gostava dos traços das linhas arredondadas. E tem uma família que ele pintou, que é pai, mãe, 2 filhos, todo mundo obeso, as crianças obesas,
E o cachorro da família do lado, obeso. Aí você fala, pera um pouquinho, o cachorro não é filho deles, que genética é essa? Né? Por quê? Porque todo mundo comia a mesma comida. Os hábitos da família eram o mesmo. Então, como eu disse, as pessoas não são quilos na balança. As pessoas são um conjunto. Tem alegrias, tem tristezas, tem frustrações, tem decepções, e muitas vezes geradas pelo interrelacionamento familiar. E filho adolescente é um problemão, porque os pais não sabem como trabalhar, a mãe grita, a menina sai de casa, ela come, ou a mãe come por causa disso. Quer dizer, é uma bagunça geral. Então, todo mundo tem que ser trabalhado. E todo mundo tem que ser orientado. E todo mundo tem que mudar de hábitos, porque é bom para todo mundo. Só vai trazer benefícios para a família como um todo. Então, a resposta é: a família deve receber orientação, claro. Vamos, gente. Alô. Olha, essa questão de não conseguir fazer o tratamento tem 2 motivos. Tem uma hora certa, tem um start, tem uma... Às vezes você fica em tratamento e não consegue seguir. Um belo dia, você fala, não, agora aconteceu alguma coisa na minha cabeça que mudou minha forma de ver. Então, além desse tempo, dessa hora, desse start, que a gente chama de um insight, tem também algumas formas de ver a comida. Então, eu vivo dizendo para os pacientes que tem que aprender a ter prazer em comer. E o prazer não está em comer o boi, está em comer o bife. Então, não é o volume que sacia. E aí te perguntar, você tem fome de quê? Não é só de comida. Você tem fome de algumas outras coisas. E você precisa descobrir essa fome e resolver essa fome. Porque enquanto você não resolver este buraco que você tenta preencher com a comida, isso que você chama ansiedade, é um buraco. Vamos dar um exemplo, pode ser um buraco de afeto. Vamos fazer uma coisa mais fácil. Tenho conta para pagar, estou desempregado, não tenho dinheiro, e agora? Gera uma ansiedade absurda. Adianta você comer? Não vai aparecer o dinheiro para pagar a conta. Então, emocionalmente, também funciona assim. O que você tem que fazer? Vai, pega uma faxina, resolve uma coisa, arruma o dinheiro, paga a conta. Seu problema vai ser resolvido quando você tomar uma atitude para resolver. Enquanto você fugir do problema, continua o buraco e você continua buscando. E você vai dizer que não deu resultado. É porque você não se pôs à frente. Fala, não, a questão é minha e o que eu preciso fazer para resolver essa minha questão. Tá? O que mais? Pode dizer. Alimentar, só que eu tenho mente gorda. A minha mente, eu gosto de inventar comida, fazer bolo, fazer doce. E eu não posso mais comer porque eu sou diabética. E a minha diabetes, em vez de estar retrocedendo, ela está aumentando, porque, como que ela falou, eu também sou ansiosa, a minha diabetes também aumenta pela ansiedade. Então, eu acho que é muito difícil a gente mudar a mente, porque os pais da gente criou aquela... tinha que ser gordinho. Minha mãe dava biotônico Fontoura, que nem dá água para nós engordar, entendeu? Então... É isso? Como é que a senhora chama? Cláudia Nete, eu acho muito difícil mudar. Olha, vou dizer... Cláudia Nete? É. Dona Cláudia Nete, mãe e pai é um problema na vida dos filhos. Verdade. Eles estragam. É como que é biotônico Fontoura com ovo de pata, com... Não era com uma mistura, assim? E, na verdade, não é, a senhora deve lembrar quem era o bebê lindo, o bebê Johnson?
Gordinho, né? Aquele que tinha um monte de dobra. Era escolhido para estampar as folhinhas da Johnson. Então, o lindo era ser gordo. Ninguém sabia que isso era doença, né? Então, faziam questão de engordar a gente. E mãe tem mania, principalmente família descendente de italiano, tinha mania de casar. Mania. Era cultural mesmo. A pessoa casava, o marido tinha que engordar. E os filhos tinham que estar gordinhos para mostrar para a sogra que o filho dela estava bem tratado. Então, eu sou uma boa dona de casa, cuido bem do meu marido. Está tudo muito bem. Olha como ele está gordo. Eu, quando era novinha, quando eu me casei, eu era magrinha. Aí engravidei, engordei na gravidez. Tinha um senhor que era o guarda do quarteirão. Chegou, me viu gordo e falou: agora sim a senhora está bonita, agora a senhora formou. Antes era uma menininha, agora a senhora formou. Quer dizer, é a cabeça. É né? a mente gorda. Acontece que não existe ex-gordo. Não existe ex-gordo. Existe o obeso emagrecido. Assim como não existe ex-alcoolista. Ele pode estar 20 anos sem beber. Tomou um golinho, volta tudo. E o obeso a mesma coisa. Pode estar mantendo a alimentação, começou a comer errado, engorda tudo de novo. E aí voltam todos os problemas que ele tinha, pelo menos controlado. Então, eu sinto que a senhora tem 2 problemas que não tem cura. A senhora tem 2 que tem controle, que são a obesidade, que a senhora controlou, e o diabetes. Estou tentando controlar. Pois é, de controle difícil. Mas a senhora está indo muito bem, estou vendo que a alimentação está indo muito bem. Então, é que eu tive um começo de infarto, porque o diabetes subiu demais. Aí eu emagreci 14 quilos, mas eu estou segurando a boca, sabe? Segurando. Então, viver em privação é uma outra questão muito importante. Porque é muito difícil aguentar viver assim. Por isso que as dietas não dão certo. Geralmente não dão certo. E sim uma reeducação alimentar. Porque a pessoa fica sem comer, fica naquele bifinho, salada, uma semana, 1 mês, 2 meses. Chega um dia que ele não pode mais ver aquilo. Não pode mais ver e falar: quer saber? Estou abandonando isso. Por quê? Porque ele se privou de todos os alimentos prazerosos, vivendo sozinha. Então, nós temos uma nutricionista aqui que pode dizer para a gente, melhor ainda, que a gente consegue comer de tudo. Não no seu caso, que é diabético, os doces, mas de tudo, desde que seja comedidamente. E queimar. Entrou, não adianta. Tem paciente que chega agora, o Billy, tem paciente que chega e fala assim: ó, doutora, eu estou fazendo ginástica 2 vezes na semana. Eu falo: legal. Você está comendo 2 dias? Não, você come todo dia, tem que queimar todo dia. Não é... Comeu todo dia, queimou todo dia. Intestino tem que funcionar todo dia. É todo dia. Você está vivo, é todo dia. Então, esse todo dia é a mudança. E aí tem que aprender a ter prazer em comer diferente, se dar o direito de uma coisa especial um dia, não enfiar o pé na jaca, né? Mas tem uma forma de mudar e de controlar a ansiedade. Também tem um ansiolítico que pode ajudar. É verdade. Tá bom? Quem mais? Pois é, estava todo mundo quietinho. Eu falei: gente... O fato de uma criança nascer mais pesada, ela aumenta a probabilidade dela ter obesidade na infância? Eu não entendi. O fato de uma criança nascer mais pesada, aumenta a probabilidade dela ser obesa na infância? Tem um componente aí que pode ajudar, sim. Você tem que ter hábitos saudáveis com essa criança desde pequena, porque ela tem chance de desenvolver a obesidade, sim. Obrigada. Nada. Se a criança nasceu gorda porque a mãe é obesa ou se alimenta excessivamente, a possibilidade é altíssima. Se ela é
se a criança nasce com um peso excessivo por outros problemas metabólicos, diabetes, por outros motivos, ela pode não se tornar obesa. Depende com todos esses fatores que a doutora Marisa colocou já, com relação ao ambiente, mãe e tudo. Então, às vezes você vê crianças que nasceram 5, 6 quilos de peso por problema de doença da mãe e que depois tem uma vida sem ser obesa, na verdade. Porque ela não foi vítima de um excesso de alimentação, ela foi vítima de um problema metabólico da mãe, que é um pouco diferente. A hora que ela nasce, ela não tem mais contato com a mãe, o seu organismo reage normalmente, ela pode não se tornar obesa. Então, existem poucas diferenças com relação a isso, no meu entender, a isso que você perguntou. Né? Então, existem essas possibilidades. Porque quando a criança está no útero, ela sofre, como ela recebe o sangue da mãe, através da placenta, ela tem o mesmo comportamento metabólico da mãe. A partir do momento que ela nasce, que ela se desliga da mãe, o seu organismo é autônomo, então ela pode recuperar, né? Perder aquele excesso de peso em seguida e se transformar numa criança que não tem obesidade. Não sei se é isso que você perguntou, eu entendi isso. Quem mais? Olá, boa noite. Bom, na realidade, eu não estou aqui como um paciente, né? Mas sim como um ex-paciente que sempre precisa estar preocupado com o futuro e com a obesidade, né? Eu sou um ex-obeso, o Dr. Núcio participou do meu processo, a doutora Marisa foi minha psicóloga, minha mentora. Enfim, fui uma pessoa que já tive 150 quilos, né? Fui uma pessoa que fui um obeso desde de criança, né? E também já tive todos esses tipos de problema. Problema com família, problema no trabalho, enfim, diversos, né? Escola, faculdade. E aprendi a lidar com os problemas, né? Os problemas, eles não se acabam, a gente aprende a lidar com eles, né? Então, ansiedade eu sofro todo dia, apesar de hoje eu estar magro, pretendo ser assim até o final. E a vontade de comer ainda existe, é normal. Eu ainda tenho vontade de comer ir num churrasco, comer uma picanha, de comer um doce à noite. Mas isso tudo são hábitos e são costumes. E o importante é aprender a lidar com isso, né? Então, mais para agradecer a Marisa por tudo que ela fez por mim também. E é uma luta constante, né? Eu nunca vou deixar de ser gordo, minha mente continua gorda. Mas a gente aprende a lidar com isso, a conviver e buscar a melhor qualidade de vida. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu tentei fazer de tudo, né? Eu fiz diversas dietas, emagreci, engordei, mas no final eu precisei recorrer à cirurgia bariátrica, né? Infelizmente, mas hoje feliz por tudo que aconteceu, né? Acredito que tem coisas na vida que nós precisamos passar por isso para aprender, né? Às vezes não de maneira tão fácil, às vezes da maneira mais difícil, né? Mas que tudo chega a um consenso pro bem de todo mundo. Obrigada, Daniel. Eu gostei muito do Daniel ter falado, porque, inclusive, isso eu ia dizer para vocês que lá no começo eu falei dos tratamentos, né? E vocês devem conhecer muita gente que fez cirurgia bariátrica e que engordou tudo de novo. E tá cheio de gente. E está cheio de gente que não engordou. Como eu disse, não existe ex-obeso. Existe o obeso emagrecido. E o Daniel é um obeso emagrecido que está muito bem. Fica de pé, Daniel. Mostra como é que você está. Para quem pesou 150 quilos, dê uma olhada. Está lindo. Está usando roupa da moda, está lindinho. Está feliz, a mulher dele está realizada e ele também está feliz. Olha que coisa boa, né? Então, tem tratamento, sim, e o tratamento cirúrgico funciona assim. Para todo mundo? Não. Assim como o tratamento
nutricional, como a mudança com exercícios físicos, como o tratamento tradicional, o tratamento clínico para perda de peso, funciona para algumas pessoas e para outras não. Então, tudo depende da própria... Gente, cada um de nós tem uma impressão digital. Cada um é único. E cada um vai reagir à sua maneira e vai aprender a lidar com as suas questões, de acordo com os seus interesses também, com as suas vontades. Por exemplo, tem uma paciente da Unicamp, diferente do Daniel, uma paciente da Unicamp, menina linda, nova, bem obesa, quis operar, precisava operar, estava com uma série de problemas, ela era caso cirúrgico, mas quando eu avaliei, ela me disse que precisava operar por causa das doenças, porque ela já tinha uma série de coisas. Mas, na verdade, não era bem isso. O que aconteceu? Ela estava vivendo muito mal com o marido. Operou, emagreceu, ficou ótima. Lá fazem as plásticas, ficou lindinha. E aí, o que acontecia? O casamento continuava uma porcaria. Ela seguiu o marido. Viu o marido entrando na casa da amante. E a amante quem era? Uma gorda. Aí ela ficou desesperada. Porque ela falou, meu Deus, ele gosta de gorda. E voltou a comer, feito doida, querendo engordar de novo. Quando ela voltou para me procurar na Unicamp, eu falei, filha, acorda. Se ele gostasse, se a questão dele fosse só por ser gorda, ele não estava brigando com você antes, porque você já era gorda antes. Então, a gente tem que saber quais as expectativas, qual é o motivo real que você está fazendo essa cirurgia. Porque, na verdade, ela queria para recuperar o amor dele. O amor do marido não estava no peso dela. E sim, eles que não estavam se dando mais bem, não batiam mais, a cabeça não funcionava. A outra, por acaso, era gorda, mas se dava melhor com ele. Então, tem muita coisa envolvida. Então, não adianta dizer, tal tratamento é maravilhoso. É maravilhoso para um, não é para o outro. Então, não é a cirurgia que é maravilhosa ou não. Essa cirurgia é péssima, porque vai ter gente que engordou, vai dizer que foi porcaria para ela. Então, vai da história de cada um e do comprometimento de cada pessoa em relação a tudo na vida, em relação a todas as escolhas. Quem mais? Isso que a Marisa falou, o Daniel falou também a respeito dessa mudança de comportamento, né? Tem uma história, lembro se for o Fernando é marido da Marisa. Não sei se for o Fernando que contou, ou César, que eles, como trabalham com a máquina agrícola, e numa dessas reuniões que as empresas de máquina agrícola fazem, com churrasco, que tinham 2 irmãos, Goiás, italiano, 2 metros de altura, barrigudão, os 2. E os 2 operaram para perder peso. E perderam peso. E aí, eles encontraram com esses 2 irmãos italianos numa desse churrasco dessa empresa de máquina agrícola, e que eles perguntaram, mas vocês operaram, o que vocês vieram fazer aqui nesse churrasco? Ele falou, nós chupemos 2 quilos de linguiça cada um. Então, vocês vejam como tem que ter a mudança de comportamento. Em vez deles comerem falei linguiça? Não é linguiça, é costela, desculpa. Quer dizer, é costela. Quer dizer, se eles comiam aquele monte de costela quando eles eram gordos, depois da cirurgia eles só chuparam a costela, né? Não dá para comer. Né? Então, isso que o Daniel falou, achei muito importante o depoimento dele, né? E ele provou que a cirurgia não é um mar de rosas, e não é mesmo, né? Então, assim, como a gente fala, a cirurgia é a última opção que nós optamos para tentar tratar, mas que a prevenção, né? A prevenção, a mudança de hábito precoce é fundamental. Às vezes até para operar, né? Porque depois de operado você vai ter que mudar na marra, né? Então, de qualquer maneira, né, a prevenção e a mudança de hábitos é fundamental para tudo. Então,
eu acho que é isso que eu acho que a doutora Marisa tentou passar para vocês, é isso que a gente vem tentando passar aqui, sempre. Bom, tem o Billy, que é o nosso preparador físico, e tem a nossa nutricionista, então, a Marcela. Então, vocês querem fazer alguma pergunta para eles também? Está às ordens. Nós temos mais uma meia horinha ainda, se for o caso. Ou mesmo para a doutora Marisa também. Alguma coisa que vocês gostam de comer e que a Marcela poderia sugerir de que maneira pode ser feito a diminuir calórica, a diminuir hidrato de carbono, enfim. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar com relação a isso? A nutricionista é uma especialista em cozinha, viu, gente? Em comida, viu? Então, ela sabe todos os truques, viu? Da culinária. E o Billy que sempre vem falar a respeito das maneiras de perder peso dentro das coisas da rotina da nossa vida, as coisas corriqueiras, né? Usar um litro de óleo para fazer exercício, um saquinho de açúcar, enfim, coisas que a gente faz já no dia a dia, que estou falando com relação aos donos de casa, é óbvio. Aqueles que trabalham fora já sabem muito bem os exercícios que tem que fazer, né? Mas, então, tanto a Marcela quanto o Billy estão aqui também às ordens, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Pois não. Para quem que é? A doutora Marisa? Para a doutora Marisa mesmo. Eu acho, assim, uma opinião, não sei se é isso mesmo, né, que eu gostaria de falar, que nunca é tarde, né? Sabe um pouco da minha história, né? E que nunca é tarde para a gente tomar uma iniciativa de decidir mudar, né? E seguir em frente. Por conta da minha família mesmo, um pouco da minha história, ela sabe. Cresci uma criança gordinha, e a gente sente isso desde a infância mesmo, né? Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, você acaba sendo excluído, você sempre tem que mostrar que pode, né? Mais do que os outros, sempre provar que você é capaz daquela tarefa ou de ser aceito no grupo. E hoje eu trabalho numa clínica dermatológica, trabalho com estética, com beleza, e, de certa forma, a gente sempre tem que continuar. Provar que pode estar bem, mas eu acho que, acima de tudo, desculpa me emocionar. Não, perfeito. Perfeito. Eu acho assim, e que faz parte da gente estar bem, estar bem, isso eu acho que é o mais importante, né? Porque a beleza também é saúde, também é bem-estar, né? Sou fisioterapeuta e me especializei nessa área. Então, eu acho que a gente tem que estar bem por fora, né? Pode ajudar a gente a melhorar por dentro e vice-versa, né? E a gente tem que dar o primeiro passo sempre, né? Eu, apesar de sou fisioterapeuta há 12 anos, mas sempre brigando com a balança, sempre lutando a se melhorar, a provar que você é capaz daquilo, né? Mas eu acho que, assim, que nunca a gente é tarde para dar o primeiro passo, para modificar. Mudei meus hábitos, mudei minha alimentação, atividade física, então levei a família toda para a academia, né? Que eu acho que é um conjunto, e agradecer a ela e dizer assim que a saúde, a beleza, a obesidade, além de tudo, a gente estar bem, estar feliz, né? Ser uma pessoa realizada. E muito obrigada. Querida, sou eu que tenho a agradecer você. Eu que tenho a agradecer muito, porque, na verdade, Denise, o que aconteceu com você é o que pode acontecer com todo mundo. Nunca é tarde, não tem idade para isso. Mas a gente pode plantar e florescer desde que a terra seja fértil. E quando as pessoas querem
tão propícias esperando isso. E era o seu caso, foi muito fácil mudar. E todas as pessoas merecem uma qualidade de vida melhor. Merecem viver com mais conforto, com mais bem-estar, com mais alegria, com mais segurança, com mais amor próprio. Nunca é tarde para começar. Obrigada. Tem uma mensagem que eu sempre guardo para sempre, que tipo, tem um obeso. A gente não tem que dar dó da pessoa, a gente tem que ajudá-la, incentivá-la e sempre estar do lado dela e ser amigo, não importa quem seja, negro, branco, com cabelo branco, cabelo preto, tanto faz. O importante é que a gente tem que ajudar o próximo. Muito bem, linda, muito bem. Meus parabéns. É isso mesmo. Você está no caminho certo. Você tem um coração de ouro e uma cabecinha muito boa. Viu? Todas as pessoas são iguais no sentido de merecer respeito, merecer admiração e no direito a amar e serem amadas. Independente da cor, do credo, né, da que religião elas são, independente do peso. Tá? Agora, se a gente puder ajudar, fazer essa pessoa se sentir melhor, não é para agradar ninguém. Não é para ser bacana para os outros, para ser legal para os coleguinhas. Porque não importa o que os outros pensem de você, e sim o que você pensa de si mesmo. Tá? Meus parabéns. Mais alguém? Oba, agora eu estou gostando. Eu fiquei assustada no começo. Falei, ninguém tem nada para me perguntar. A minha pergunta é para a nutricionista. Ah, pronto. Está ótimo também. Bom também. Eu queria saber se é verdade que a água da berinjela emagrece. Todo mundo fala que tomar água de berinjela emagrece. Isso é verdade? É mentira? A água da berinjela não emagrece. Você continua tomando Coca-Cola, você continua comendo lanche. Não adianta. Ela é muito boa para colesterol, a berinjela é muito boa para colesterol, mas também não adianta você continuar com os hábitos errados. Então, eu falo, uma coisa só não adianta nada. Então, assim, emagrecer, não, pode se entupir de berinjela, mas não vai dar certo. É um conjunto que, lógico que vai fazer muito bem. Coma berinjela, prefiro que coma berinjela do que a água, e não é muito legal, assim, por mais que a gente coloque limão, alguma coisa, mas continue fazendo os outros hábitos, não fique só na berinjela. Tá? Às vezes no consultório as pessoas falam assim, eu tenho o intestino preso, adulto, lógico, né? Então eu ponho a ameixa na água e tomo água. Eu falei, por que você não come a ameixa? Então, é lógico, você põe a ameixa na água para o bebezinho, né? Você vai dar aquela aguinha para o bebê, né? Bom, adulto não, adulto pode comer ameixa. É o caso da água da berinjela, entendeu? Então você não precisa tomar água, coma a berinjela que o efeito vai ser o mesmo. Para aquilo que a doutora Marcela falou, né? E se você comer só a berinjela, provavelmente você vai perder peso, só a berinjela. Tá? Agora, mas isso que a Marisa falou no começo também, né? A gente às vezes espera efeitos milagrosos de alguma coisa que não está fora, não está na berinjela, está em você mesmo, é isso que ela falou, né? É claro que tomando certas atitudes dietéticas, é lógico que vai emagrecer, né? Mas ajuda, mas é o que está dentro, é você que vai determinar, é o que a doutora Marisa falou desde o começo, é você que determina o que vai ser a sua vida, né? E voltando ainda antes, né? E se você é um obeso, saudável, que existe, exceção, mas existe, a grande maioria tem problema, e você está feliz da sua vida dessa maneira, seja feliz, entendeu? Seja feliz. O que a gente pretende é que a criança e o adolescente não passem pelos problemas que a grande maioria passa, né?
pelos problemas da rejeição na infância e na adolescência, pelos problemas da doença no adulto, né? Das consequências, né? Então, mas se você é feliz dessa maneira e isso não te atrapalha de maneira nenhuma a tua vida, em nada, nem a sua saúde, nem a sua qualidade de vida, e nem você mesmo, seja feliz do jeito que você é. Acho que isso é muito importante também, né, Marisa? Frisar muito bem esse assunto. Quando a gente combate a obesidade, o excesso de peso como produtor de problemas psicossomáticos e físicos, nós não estamos combatendo o obeso, nós estamos combatendo aquilo que leva a trazer problemas, né? Eu acho que também é importante também sempre falar isso, né? Eu acho que quem é feliz e é saudável dessa maneira, que seja e continue sendo, né? Então, o que se tem que combater é os efeitos nocivos, deletérios da obesidade. Mais um. A minha pergunta é para a doutora. Eu falo por mim, né? Eu sempre fiz dieta a vida inteira e já cheguei a emagrecer muito, bastante, com dieta saudável, exercícios físicos, tudo. Mas por mais que eu estivesse magra, eu sempre me senti gorda. Sempre me olhava assim, estava super magra, o pessoal todo falando, nossa, né, você está muito magra, né? Mas assim, tudo com dieta saudável, nada com remédio, com atividade física, tudo. Mas eu me olhava no espelho e me via gorda, sempre. É a tal do transtorno da imagem corporal, que eu estava falando antes, por algum motivo. Isso é um pouquinho mais complicado. Nós precisamos conversar e entender o que acontece com você, que você tem essa dificuldade em se ver. Porque, veja que você disse, as pessoas me diziam, você está muito magra, e eu não me via. Então, você tem dificuldade em se ver. Você se vê no espelho, ou seja, através da opinião do outro. Isso é muito difícil, é muito duro para a pessoa. Por quê? Não especificamente nisso, mas quando o valor está no outro, se essa pessoa fala que você é linda, você se sente bem. Aí a pessoa fala que você está feia, você se acaba. Aí a pessoa fala que você é muito legal, ó, sua autoestima vai lá em cima. Aí a outra, no trabalho, tem um problema entre colegas, gera aquelas invejas, não sei o quê, boicotam você se sente a última da face da terra. Ou seja, você vive em função da opinião do outro, não o que você acredita de si mesma. Então, vamos contar uma história em relação à opinião do outro. Mais um paciente. Tinha, lá da Unicamp também, tinha um determinado ponto de ônibus que tinha um rapaz que ficava lá esperando o ônibus toda manhã. Mais um bando de gente ia chegando. E passava na calçada da frente um outro que ia trabalhar. Nem se olhava. Todo dia, todo dia, todo dia. Você acaba sabendo quem está no ponto, você acaba sabendo quem passa, sem nunca ter olhado, porque todo dia você encontra, você vê. E esse ficava aqui no ponto. E deste tamanho, aqui no ponto. E o outro passava. Esse começou a fazer o tratamento, que lá na Unicamp a gente faz um tratamento de perda de peso grande no pré-operatório. Começou a perder peso, o que passava lá começou a olhar, começou a chamar atenção. Ele olhava para esse, virava e ia embora. E ele emagrecendo. O que passava, olhava. Aí ele fez a cirurgia. Acabou de emagrecer. Ficou magrinho. O que passava lá não se aguentou. Atravessou a rua e veio. Nunca tinham se falado, não sabiam um nome do outro, nada, nada, nada. Ele atravessou a rua e veio. Ô, você está com AIDS? Entendeu? Então, a gente não pode viver pelo que está na cabeça do outro. Porque ele viu, está emagrecendo. Nunca se interessou pelo rapaz quando era gordo, nem em saber agora, assim, cara, o que você está fazendo? Legal, você está perdendo. Você está com AIDS? Quer dizer, como é que faz se você for em função da cabeça do outro? A história de vida dele é uma, as coisas que ele acredita não são iguais às suas. Então, você tem que trabalhar isso
realmente em terapia para se conhecer, para se amar, acima de tudo, saber quem você é e o que você quer para você. E os outros, problema deles. Eles que se virem com o que eles acham. Tá bom? Tá. Aham. Aham. Nesse começo do infarto, eu cheguei nos 54 quilos. Aí as pessoas chegavam para mim e falavam, o que aconteceu? Está tão magra. Quando eu era gorda, eu falava assim, o que é isso? Está grávida. Pois é. Falava que eu estava grávida. Agora, depois que eu emagreci, está magra demais. Pois é. Não dá para agradar ninguém. Não dá. O povo tem mania de dar pitaco na vida do outro. Se a senhora parar para pensar, tem um casalzinho namorando. Aí tem sempre aquela vizinha que vem, quando é que sai os doces? Né? Não pode ver, está demorando para casar, já quer o casamento. Pessoa casa. Daqui a pouquinho, quando é que vem o bebê? Aí passa um tempo, a pessoa engravida, não sei o quê. Nossa, só um filho único é ruim, quando é que vem o outro? Aí vem o outro. Aí passa um tempo, a pessoa aparece grávida outra vez. 3, ai, chega, não, mas espera um pouquinho. O que você tem que ver com a vida do outro? Se ele teve 1, se ele teve 2, se ele teve 10. Não é? Então, a opinião das pessoas atrapalham. Servem de que forma? Para a gente ouvir, peneirar coisas que são úteis e coisas que não são úteis, deletar. Porque agradar a todo mundo, a gente não agrada. Por isso, repito, parta de agradar a si mesma. Quem amar a senhora como a senhora é, vai andar ao seu lado, será muito bem-vindo. Serão seus amigos, seu companheiro, seus amigos, enfim. Quem lhe amar como a senhora é. Mas nunca tente mudar para agradar alguém, para fazer esse alguém amar. Nunca. Obrigada. Mais alguém ou acabou, doutor Nussi? Billy, uma pessoa normal, que não tem nem obesidade, qual a necessidade, tempo, hora de atividade física diária? Boa noite a todos. Hoje, eu penso que 45 minutos que você despende do seu tempo para uma atividade física acaba sendo benéfico, né? Não há aquela necessidade de você ficar 2, 3 horas na academia. Hoje, a gente trabalha com exercícios que beneficiam o tempo, né? A gente fala que exercícios que você pratica com sinergismo. O que seria o termo sinergismo? São movimentos que você executa que agrega vários grupos musculares. O fitness ele evoluiu muito, então hoje você pratica ele de uma maneira mais eficaz, mais rápida. Antigamente, eu falo porque eu presenciei isso, eu tenho 49 anos. Na minha época que eu comecei a treinar, demorava bastante, ficava ali 1h30, 2 horas aproximadamente. Hoje já não, hoje eu consigo fazer o que eu fazia, buscando os mesmos resultados com um tempo menor, 45 minutos. Você não precisa estar ali o tempo inteiro, 2, 3 horas fazendo, né? A tecnologia nessa área evoluiu muito, muito estudo, a mídia beneficiou muito. Você liga a televisão, como já foi dito pela doutora, existe essa imagem do corpo, das roupas, é uma cobrança muito grande em cima disso. E essa parte da educação física, ela acabou se adequando a isso, né? Então, existem técnicas que você executa com maior facilidade de resolver o que antigamente você precisava de muitas horas, né? Então, tudo isso é estudo, são evoluções, né? Tudo agregado. Uma boa alimentação, hoje existe bastante suplementos que ajudam também, nutrição principalmente, os alimentos, né, doutora?
E, agregado tudo a isso, a gente consegue benefícios muito positivos, né? Eu tenho várias pessoas assim, né? A gente está atuando 22 anos já na cidade, apesar de eu ter ficado 11 anos ausente, mas sempre em contato com a minha irmã, que acabou tomando a frente ali na academia. Então, a gente vê muitas pessoas que conseguem os resultados benéficos, satisfatórios, simplesmente se dedicando ali 45 minutos do seu tempo, né? Lógico, a gente sugere uma boa alimentação, uma boa frequência, né? Se possível, treinar bastante vezes, mas sempre pensando que é melhor pingar do que secar. Muito melhor você ir uma vez do que nenhuma, muito melhor 2 do que uma, muito melhor 3 do que 2, e assim sucessivamente. A gente mora numa cidade maravilhosa, tem o Lago Municipal ali, que é o lugar mais propício para a gente estar se dedicando, para estar buscando ali uma caminhada que for, uns alongamentos, né? Então, é o mínimo. Pois não. Para emagrecer. Então, eu falei para ela o que a doutora estava falando, pular corda, brincar de amarelinha, porque realmente hoje eles não fazem mais isso. É só TV, videogame, o computador. Eu moro em frente de uma pracinha, tem um monte de brinquedo. Mas eles procuram ficar brincando sentado do que brincar na árvore ou brincar ali nos brinquedos. Então, eu falei para ela, e ela perguntou para mim quanto que ela pode pular de corda. Olha, eu tenho um sonho que eu vou tentar realizar com o apoio do Dr. Nussi, né? Aquelas brincadeiras da nossa época, né? Que é futebol de rua, né? Jogar bolinha, rodar peão, brincar de esconde-esconde, aquelas brincadeiras mais saudáveis que exigem uma atividade física, nem que for mínima, mas que exija, né? Isso a gente já não vê mais. Infelizmente, a gente só vê as crianças se dedicando ao computador, aquele sedentarismo todo que não leva a lugar nenhum. Então, assim, o próprio corpo vai te dizer o quanto você deve fazer ou não. Tudo é uma questão de treinamento. Se você começar pulando 10 vezes, você pode tentar pular 11 no dia seguinte, 12. Você vai marcando ali no teu caderninho, cada dia que você conseguir pular mais, é um progresso que você vai tendo, né? Então, o limite é você que vai estipular. E, gradativamente, esse condicionamento que você vai adquirir, esse ritmo, esse fôlego, vai te levar sempre mais. E você vai ser bem saudável, você vai se sentir bem, você vai tonificar teus músculos, vai dar aquela diminuidinha no teu abdômen, você vai se interessar em comer melhor, porque tudo é consequência, uma coisa depende da outra, né? Então, é fazer sempre isso. E, se Deus quiser, em breve, a gente, com esse projeto de resgatar aquelas brincadeiras mais antigas que a gente tinha, que era atividade física mesmo, puxar corda, pular só com uma perna de uma calçada para outra, acho que todo mundo deve lembrar, um pouco mais de uma geração mais antiga como a minha, né? Então, todo esse resgate eu acho que é necessário, né? Acabar com esse modernismo que acaba não sendo tão benéfico. O modernismo vem quando ele é positivo, né? Trazer benefícios. Mas, muitas vezes, as pessoas levam pelo comodismo, como foi dito pela doutora, acaba ficando ali, né, sentada, só trabalhando os dedos, né? Os dedos não têm tanto músculo como o resto do nosso corpo, né? Então, a gente deve se preocupar muito na atividade física para que a saúde venha agregado a isso. Vou dar um palpite só antes de você fazer essa pergunta. Hoje em dia, com a questão da segurança, né, contra a violência, todo mundo se resguarda dentro de casa. Então, fica difícil aquilo que a gente fazia quando era de carrinho de rolimã, patins, patinete, a gente ficava na rua, porque não tinha perigo do trânsito e também não tinha assalto, não tinha nada. Então, isso também trouxe essa inconveniência na vida da gente. Nós trancamos dentro de casa, né? E mais os filhos, né? A gente não quer, às vezes não quer nem que eles saiam na rua, a gente tem esse medo, esse receio. Mas, às vezes, dentro de casa também, se a gente tiver uma praça, que é o seu caso, que tem equipamentos, né, que esteja bem iluminada, você exigir, às vezes, do poder público que mantenha isso em ordem, né? E já ajuda bem. Mas, às vezes, dentro de casa você consegue. Hoje, no supermercado vende aquele pula-pula, né, vende alguns equipamentos que as crianças podem brincar, principalmente, que eu acho muito importante isso, fazer com que a criança tenha uma atividade física dentro de casa.
Quando eu era moço, era comum, muitas casas tinham uma área de basquete, né? No fundo do quintal, às vezes um quintalzinho de 2x2, mas tinha aquele arinho de basquete que a criançada ficava ali arremessando a bola. Enfim, tem coisas que nós podemos ainda fazer, né? Eu sei que hoje, normalmente era só o pai que trabalhava, hoje o pai e a mãe trabalham também. Como a Marisa falou, chega cansado, nós sabemos de tudo isso. Mas também cabe a nós essa responsabilidade de fazer, porque as nossas crianças, os nossos jovens também se afastam um pouco da televisão. Eu tenho que oferecer alguma coisa que seja atraente também para eles, né? Então, eu acho que isso também faz parte, tem que fazer parte da nossa cultura, né? Estimular a criança a ter alguma brincadeira que exija atividade física, né? Seja atraente para eles também. Desculpa. Eu, com esse joelho, não estou podendo ir até lá, então tenho que pedir socorro. Isso que o doutor Nussi falou é perfeito, mas lembrem-se, nós somos os modelos dos nossos filhos. Então, proporcionar para os filhos pode ser uma forma, mas não é a única. Porque é que nem você fala assim, ô filho, você precisa comer salada. Ai, mas eu não gosto, eu não suporto. Como é que a criança vai comer? Então, aí que entra a história que eu estava falando de envolver a família, da mudança da família. Então, vamos ter a família um programa, chegar de tarde do trabalho, pega as crianças, vamos fazer alguma coisa. É perigoso na rua, mas vamos nós para a rua todos. Chega no final de semana, vamos empinar a pipa, vamos fazer não sei o que, em vez de ficar enfiado na televisão, porque o pai toma cerveja e deita no sofá e ronca, a mãe come e está cansada e deita e ronca. Sobrou o quê para a criança? O videogame e a televisão. Agora, a família tem que estar envolvida em hábitos, em mudança. Não cobre do outro aquilo que você não é capaz de fazer. Eu queria tirar uma dúvida referindo à criança, que sem contar com as caminhadas que a criança pode fazer com a família e nos equipamentos lá, aqui tem várias pracinhas. Só que eu queria muito saber, porque na TV eu vejo bastante criança que vai em academia. Eu queria saber se existia uma academia que podia entrar criança. Vou fazer academia. Olha, querida, nessas pracinhas realmente tem bastante equipamentos, né? E eu presumo, eu não cheguei para nenhuma pracinha para ver, mas eu presumo que em cada equipamento deve ter algum desenho dizendo a forma da execução, como utilizar, né? Dizendo de academia, hoje, a partir dos 12 anos, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, ele nos permite colocar essa criança para uma atividade física. A partir dos 12, 13 anos já dá sim. Existem crianças que têm uma genética mais privilegiada. Eu cheguei a dar aula para um aluno de 10 anos porque ele tinha porte físico de 13, 14. Então, até pelo formato dos equipamentos, né? Se for muito pequenininho, fica difícil o manuseio dos maquinários. Mas, no teu caso, quantos anos você está? Oi? 10 anos. Então, você cai naquele quesito que eu falei. Quem olha para você não fala se tem apenas 10 aninhos. Quer dizer, se você hoje for na minha academia, pelo tamanho que você tem, eu não vejo problema nenhum de passar os exercícios para você. Porque você tem assim, um porte mais elevado, você é maior sim, então você tem já condições de estar utilizando alguns maquinários. Obviamente, você está em processo de formação músculo esquelético, né? Então vai ser um treinamento diferenciado para você. Seriam cargas menores, com bastante movimentos, para que haja um catabolismo. O que seria catabolismo? A gente usar a tua gordura corporal como fonte de energia para que, através dessas atividades físicas, você consiga uma queima calórica. Mas não se esquecendo que lá atrás você tem que comer verdura, fruta, legumes, porque é a mesma coisa que você pegar um carro, puxar o freio de mão e ficar acelerando. O carro não vai sair do lugar nunca. Então, você precisa, antes de ir lá para a academia, fazer uma dietinha, sabe? Tapear a tua fome com água, que é muito saudável. Nosso músculo é formado de água, então toma muito água. Além de saciar a tua fome, vai inibir também. E
eu não vejo mal nenhum de você já estar praticando. Eu não sei se as outras academias aceitariam, mas pode ir na minha que você será muito bem-vinda. Não aceita, né? Porque ela está mas ela vai fazer uma loucura. Então, é isso que eu tenho notado. Ela está sentadinha, mas eu percebo que ela tem porte de 13, 14 anos. E né? eu tenho, assim, consciência que seria bem diferenciado, né? Totalmente. Né? Totalmente diferente do que eu faço, né? E é o que ela quer, né? Apesar que ela faz natação, ela faz outras atividades, mas o foco dela, não tiro da cabeça dela, entendeu? Que ela, não sei se às vezes assim, tem uma certa ilusão de saber como que é, né? Sim, fica aquela curiosidade. Achar né? que vai emagrecer mais rápido com o exercício, né? Sem fechar a boca, né? Olha, então, realmente ela não está errada, ela está certa. Musculação hoje é bem benéfico porque todos os esportes usam como suporte a musculação. Quem faz basquete, futebol, natação, atletismo, antes eles fazem musculação, né? Como o próprio nome diz, né? Trabalhar o músculo. Então, ela não está errada. Realmente, ela pode até antecipar isso, mesmo pela faixa etária dela, né? Tá? E pelo teu carisma, pelos teus depoimentos, você já ganhou 1 mês gratuito comigo. Você pode ir lá, tá? Que você vai ser bem atendida. Eu vou te dar uma atenção toda especial. E só que tem que ser de manhã, que é o horário que eu estou. Não sei se há condições, se está de férias, se aproveitar o ensejo. Ela estuda de manhã. De manhã, então. Porque eu fico das 6h30 às 11h30. Depois eu tenho o meu retorno à noite. Aí, pelo fato, talvez, da idade dela, talvez eu arrumar rolo para você ter que levar a tua filha lá. Mas, se for possível, de manhã, vai ser uma satisfação, um prazer. Será bem-vinda, vou te ajudar, vou te orientar. E, de repente, não sei, de repente, vai uma semaninha lá de manhã, eu passo alguns exercícios caseiros também, né? De repente, você indo lá, eu vou te mostrar. Você faz deitadinha ali no sofá, usa uma cadeira, tem bastante coisa que dá para ser feito. Ou até entrar no próprio Facebook, né? Araras na medida certa, tem alguns exercícios que eu acabei executando, foi filmado ali direitinho, pode ajudar, né? Então vocês podem acessar ali no Facebook, Araras na medida certa, tem alguns depoimentos, tem alguns exercícios caseiros que podem ser feitos, que eu acabei executando e ali vai elucidar, mas nada como ir na prática, né? Se quiser levar, é na Rua José Bonifácio 40, aqui pertinho, de repente que não seja 1 mês que ela possa ir, mas ganhou 1 mês, mas se quiser ir uma semaninha ali, né? E já dou de presente um par de halterzinho para você. Eu tenho bastante, ele não vai me fazer falta, tem uns pezinhos ali, eu te dou, você faz na sua casa também, tá bom? Tá joia, Biri, obrigada, viu? Imagina, um prazer. Nós já estamos aqui no limite, mas se tiver mais alguma questão, não há problema nenhum, tá bom, gente? Alguma questão mais para o Billy, para a doutora Marcela, para a doutora Marisa? Eu vou passar para as palavras finais da doutora Marisa. E a próxima reunião, quando vai ser, Nilce? Confirma lá, assim a gente já passa informações também. Marisa, você quer terminar, por favor? Se alguém, repito, se alguém tiver alguma questão, não há problema nenhum, hein, gente? Eu só quero agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? E me ponho à disposição. Estou sempre, se precisarem de mim, estou às ordens. O doutor não se tem... Bom, eu coloquei o telefone no começo, né? Mas não sei se deu para alguém ver. Foi também no Face. Então, vou pedir para ele colocar o telefone no medida certa. E se vocês precisarem, estou às ordens. Muito obrigada. Boa noite. Então, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Marisa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tirado o maior proveito possível. Agradecer mais uma vez o Billy, que sempre é nosso companheiro, colaborador, a Marcela Franzini, que vem sempre trazendo as suas informações preciosas para todos nós, aos depoimentos de vocês, que foram muito importantes para todos nós também, motiva, vocês sabem disso, que
A experiência pessoal é muito importante, de qualquer maneira, esclarece sempre, ajuda muito. E a próxima reunião é dia 19 de agosto, então, às 7 horas aqui na Câmara, aberta a todas as pessoas. Vocês estiverem parentes, amigos, pessoas da sua amizade que tenham problema ou não, afinal de contas, eu acho que uma palestra desse tipo não é só para quem tem problema, né? É para todos nós, serve como experiência de vida para qualquer um. Então, fica esse convite, então, e mais uma vez agradecer a todos vocês, a presença de vocês, a doutora Marisa, o Billy e a Marcela, que sempre têm colaborado. E a Nilza e o Alain, e mais o pessoal da Câmara que tem dado esse apoio, nos ajudado muito, e esperamos continuar com a colaboração de todos vocês para que a gente possa trazer cada vez mais informações a todos. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos.